E aí pessoal do YouTube, Fox Walkberry na área, e nesse vídeo eu vou falar sobre o episódio 15 da quarta temporada de The Walking Dead que estreou ontem nos Estados Unidos. Primeiramente, o que eu posso dizer sobre esse episódio é que esse episódio focou bastante em apenas 2 grupos, porém foi bem desenvolvido em questão dos 4 grupos que foram presentes nesse episódio, que no caso foram o grupo do Rick, Carl e Michonne, Glenn, Tara, Abraham, Eugene e Rosita, Daryl Dixon e o novo grupo do Joe, né, que são os caçadores, e Meg, Sasha e Bob Stuckey, né. Então assim, primeiramente eu vou me focar, vou falar a respeito do grupo do Abraham, né, que no caso é o Abraham, Eugene, Rosita, Glenn e Tara. Depois eu vou falar do grupo do Rick, Michonne e Carl, e por último eu vou falar do grupo provavelmente mais importante, né, que as pessoas estão mais se importando, sabe, mais assim, que no caso é o grupo do Daryl Dixon, né, que ele está com esse novo grupo, que é o grupo do Joe, né. E o que eu posso destacar nesse episódio foi, assim, o maior desenvolvimento de certos personagens que ainda não haviam sido bem desenvolvidos anteriormente, principalmente o Abraham, né, que demonstrou teve alguns momentos engraçados, né, que ele estava dormindo no carro, enfim, ele demonstrou um lado que ele ainda não havia mostrado, né, ele mostrou que ele é um personagem meio diversificado, ele é engraçado, sério, nos momentos certos, né, ele ainda demonstrou algumas características de soldado, em questão dos termos que ele fala, de missão, suporte, enfim, foi muito bem feito a criação desse personagem, né, e como ele está sendo desenvolvido, eu gostei bastante. E outra coisa também foi o desenvolvimento de mais 2 personagens, que no caso é o Eugene, né, que ele provavelmente é o personagem que está mais fazendo jus à sua contraparte da HQ, e a própria Tara, né, que nos episódios anteriores ela não havia sido muito desenvolvida, né, ela apenas foi mostrada no grupo do governador, fez algumas coisas na prisão, mas finalmente ela está demonstrando seu lado social, né, principalmente com novos personagens, que no caso é o trio. Então foi muito bom ver o desenvolvimento principalmente desses 3 personagens, a Tara, o Abraham e o Eugene. Nós tivemos finalmente a participação da Rosita, né, depois dela não fazer quase nada nos últimos 2 episódios. Nós finalmente tivemos a chance de ver o lado dela social, né? Então isso foi muito interessante ver o lado desses personagens. Em questão do grupo do Rick, Michonne e Carl, nós não tivemos muito desenvolvimento por parte disso, mas nós tivemos uma maior aproximação entre 2 personagens, né? Que no caso é a aproximação entre a Michonne e o Carl, fazendo uma boa referência à HQ, né? Mostrando a aproximação dos dois. A questão de ver que um necessita do outro para manter a humanidade intacta. E foi muito legal ver isso, apesar de eles não terem mudado o caminho, né? Eles ainda estão andando, ainda estão indo para o términos, etc. Em questão do grupo do Daryl Dixon, né, que no caso é o grupo dos caçadores, que apareceu em alguns episódios atrás, foi mostrado um novo tipo de tratamento, né, que no caso é a questão de que nesse grupo não pode dividir, que você tem que mostrar que você ganhou tal coisa, né, manter aquilo como sua propriedade. Então isso meio que dificultou a questão do Daryl Dixon se acostumar, né? Ele sofreu bullying lá, perdeu o coelho que ele caçou, né? Perdeu uma parte, né? Perdeu a moradia, né? Que ele ia pegar um carro, enfim. Esse novo sistema, né, de grupo é uma novidade, né? Porque nunca foi mostrado um grupo que trata os membros dessa maneira, mas foi bem interessante porque deu para conhecer algumas pessoas desse novo grupo, que no caso foi aquele caçador, né? Aquele arqueiro que acabou morrendo. E o próprio líder, né, foi mostrado um lado mais social dele, né, e deu pra perceber que ele realmente não é, de certa forma, um vilão. Mas ele é bem justo, eu gostei do personagem, certamente é um dos meus favoritos até agora, principalmente pela questão dele ter umas certas regras, né, ele quer manter as regras para dizer que o mundo é dele, né, o mundo é do grupo, né, sem ainda existir regras. Enfim, esse estilo é bem interessante, apesar de eu não ter vontade de adotar isso, né? Mas realmente foi bem interessante ver, né, se aprofundar nesse grupo. Aí nós tivemos a morte do arqueiro, né, que todo mundo pensava que o Daryl Dixon ia pra porrada, mas eu acabei esquecendo que o Gimple gosta de mexer com as edições e acabar enganando, né, os telespectadores. A gente pensou, meu Deus, o Daryl Dixon vai levar porrada, mas acabou não sendo isso. Uma coisa curiosa é que, diferente das últimas temporadas, o penúltimo episódio, no caso nessa 4ª temporada, foi muito diferente, porque na primeira temporada, tanto na primeira, segunda e terceira, nós tivemos mortes bem marcantes, né, porque na primeira foi a morte da Amy, na segunda foi a morte do Shane, e na terceira temporada foi a morte do Merle Dixon. Então, nessa temporada nós apenas tivemos a morte de uma pessoa do grupo dos caçadores, mas ele realmente não foi um personagem muito importante. Então isso foi meio que um diferencial, né, dos outros estilos de direção, né, mostrando que o Gimple é de certa forma um diretor original, mas isso realmente foi meio esquisito de não ver isso, né, acontecer. Mas foi devido à comparação com as temporadas anteriores. Então,
Resumidamente, nós tivemos um pouco de desenvolvimento em questão do progresso do grupo, né? Eles podem ter encontrado términos no final e ter encontrado novos personagens, mas só agora que as coisas estão acontecendo, né? Então realmente não teve tanto desenvolvimento no decorrer desse episódio, foi uma coisa mais, olha só, agora vamos para tal local e depois vamos pro Terminus. Porém, o grupo finalmente se reuniu, né? A questão do Abraham se encontrar com o grupo da Meg, aí todo o Glenn se encontrar com a Meg, ter aquele encontro romântico, enfim, foi algo que todos os telespectadores, a maioria desejava, né, e tudo mais. Foi um momento bem feliz, assim, né? Uma raridade, né, no mundo do Walking Dead. Então, assim, apesar de não ter muito desenvolvimento, finalmente tivemos a união dos grupos, né? Uma coisa que a gente estava esperando há muito tempo. E no final, né, o grupo acaba, o grupo do Abraham, né, que no caso Glenn, Abraham, Tara, Eugene e Rosita, eles finalmente encontram, né, o grupo da Sasha, da Meg e do Bob Stuckey, e acaba tendo aquele encontro memorável, né? Bem, vai ser bem memorável essa cena, bom, deduzindo, né, que foi finalmente o encontro do casal, né, da Meg, do Glenn e tudo mais, foi uma coisa muito legal de se ver. Mas uma coisa que me deixou curioso foi a questão da Meg queimar a foto, né, que o Glenn tinha tirado na terceira temporada. Talvez isso possa significar um foreshadowing para a morte dela, não sei, mas isso pode acontecer. É uma possível teoria, eu posso até fazer um vídeo a respeito depois, mas não agora. E no final eles finalmente chegam ao Terminus, né, que é o local que a gente estava curioso desde a volta da quarta temporada, né, desde a primeira aparição na placa e tudo mais. E vendo as primeiras estruturas, aquela musiquinha tocando, né, deu pra ver que era um lugar seguro. Porém, aparecia uma mulher que parecia estar cozinhando alguma coisa. Para quem leu o HQ, sabe muito bem que isso pode significar que eles possivelmente são os canibais. Então, como nota para esse episódio, eu vou dar nota 7,5, que apesar de não ter tanto desenvolvimento, acabou chegando, né, num ponto que, provavelmente vai ser um dos pontos mais importantes do progresso dessa temporada, que no caso é um encontro, né, da maioria dos grupos ao término. Porque agora os verdadeiros problemas irão começar e finalmente, possivelmente, teremos os inimigos, né, que no caso possivelmente são o grupo do Joey, né, que são os caçadores, ainda com a adição dos possíveis canibais no Terminus. Né? Então, esse foi um vídeo falando do episódio 15 da quarta temporada. Foco só que até o próximo vídeo, valeu!